Boa noite, senhores vereadores. Boa noite à imprensa aqui presente, os funcionários da casa, pessoas que nos honram com a presença na galeria. Estou vendo aqui meu irmão Geraldo. Boa noite a todos que nos assistem pela TV Barretos e a todos que nos acompanham pela internet. Dando início aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Sempre assim, cadê? Aqui, ó. Vereador André Luiz Rezec. Aparecido Donizete Alves Cipriano. Caio Monteiro de Barros. Carlos Antônio Alves da Silva. Carlos Henrique dos Santos. Francisco de Paula Silva. Guilherme Henrique de Ávila. José Francisco Abrão Miziara. Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Luiz Humberto de Campos Sarte. Milton Ferreira Neves. Munir Jorge Dyer. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correia. Presente. Reginaldo da Silva. Presente. Videlson Leite Júnior. O doutor Kiko me ligou dizendo que vai dar uma atrasada, que está com paciente no consultório dele. Havendo um número legal, invocando a proteção do grande arquiteto do universo, declaro abertos os trabalhos nessa primeira sessão ordinária do mês de maio, solicitando a todos que, em pé, ouçam a execução do hino nacional e do hino de Barretos. Das margens próximas de um povo heróico retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, padre luminoso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras milhas do Brasil, a pátria amada, os hinos desses sombras não longe, pátria amada, Brasil. Eternamente um berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras no Brasil foram da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, os sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado,
dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro igual é no passado. Nas serras da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge a lua, detém quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras nuvens do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol responde, gentil, pátria amada, Brasil. Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil, sejamos a sentinela avançada do Brasil. O sol ardente, o par e as caras louras, as bênçãos do Senhor encurvado, protegendo os rebanhos e a lavoura, os mares, os estudos e o trabalho. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil, sejamos a sentinela avançada do Brasil. Deus nos livre, serve sempre unidos, honra as suas ovelhas no Sadar, sem distinção de credos e partidos, uniremos pela glória nacional. Por Barretos bandeirante, desbravador do sertão, pela pátria avante, avante, levantado o coração. Não há divisa mais bela, mais nobre, mais varonil, sejamos a sentinela avançada do Brasil. Solicito ao primeiro secretário que proceda à ata da sessão anterior. O vereador Euripim solicita a dispensa da leitura da ata. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 27 de abril de 2009. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a ata da sessão ordinária realizada no dia 27 de 4 de 2009 por unanimidade. Nele, tem algum pedido de dilação de prazo? Tem. O prefeito encaminhou solicitação de dilação de prazo nos requerimentos 510 e 606. O 510 é de Luiz Humberto de Campos Sarte. E o requerimento 606/2009, do Dr. Guilherme Henrique de Ávila. Está em discussão, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade a dilação de prazo dos requerimentos 510 e 606 de 2009. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios, convites e outros das comunicações. Circular número 8 de 2009 da Câmara Municipal de Barretos. Senhores vereadores, a fim de organizarmos e tomarmos providências de defesa de nossos sistemas, solicitamos de Vossas Excelências que as apresentações multimídia, acondicionadas em quaisquer tipo de mídia, a serem utilizadas durante as sessões plenárias, deverão ser entregues na Secretaria desta Casa de Leis, impreterivelmente até às 16 horas do dia da realização das sessões, para que possam ser usadas durante o evento a que se destinam. Tal procedimento é necessário, pois as mídias serão encaminhadas ao setor de informática, onde haverá um processo de varredura múltipla para que não haja risco de contaminação de nosso sistema, devido a quaisquer tipos de programas, vírus, etc. Contamos com a compreensão e o acolhimento da solicitação. Sala da Diretoria Parlamentar da Câmara Municipal de Barretos, aos 4 de maio de 2009. Neire Cristina Donizete Ribeiro Botassini, diretora parlamentar. Câmara Municipal de Barretos, circular número 009 de 2009. Senhores vereadores, encontra-se em início de tramitação nesse legislativo os projetos de leis números 51 e 52 de 2009, que dispõem respectivamente sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2010, e o PPA, Plano Plurianual para o quadriênio de 2010 a 2013, os quais Vossas Excelências receberam cópias nessa data. Redigimos, por necessário, alguns parágrafos e o caput do artigo 217 para conhecimento de Vossas Excelências. Artigo 217. Recebimento do prefeito o projeto de lei orçamentária dentro do prazo legal estipulado no parágrafo 6º do artigo 106 da LOMB. O presidente mandará, depois de lido, em resumo no expediente da primeira sessão, distribuir cópias às comissões permanentes, enviando o original à Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. Parágrafo 1º. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas tem o prazo de 20 dias para exarar parecer. Parágrafo 4º. Caberá a qualquer vereador, integrante ou não de comissão permanente, apresentar à comissão competente, cujo assunto for afeto, emendas ou subemendas. Estas, se acolhidas, serão encaminhadas à Comissão de Finanças, Orçamento e Contas. Parágrafo 5º. As comissões permanentes terão prazo de 10 dias, a partir do recebimento da cópia do projeto de lei orçamentária, para encaminhar emendas à Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas, observado o disposto no artigo 166, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal. Portanto, o prazo de 10 dias para apresentação de emendas pelos edis em ambos os projetos estabelecer-se-á no período de 5 a 14 de maio de 2009. A pedido da presidência desta Casa, o assessor contábil e financeiro Adilson Maia ficará à disposição dos senhores vereadores no dia 6 de maio de 2009, quarta-feira, no período das 10 às 16 horas, para esclarecimento sobre emendas parlamentares a serem apresentadas nas peças orçamentárias em questão. Sala da Diretoria Parlamentar da Câmara Municipal de Barretos, aos 4 de maio de 2009. Neire Cristina Donizete Ribeiro Botassini, diretora parlamentar. Que dia, Reginaldo? É quarta-feira, né? Quarta-feira, atenção, senhores. 6 de maio. O Adilson, que é o assessor contábil, estará aqui na quarta-feira recebendo as propostas de emenda ao orçamento. É isso. Ele vai orientar cada vereador na questão de como colocar emenda, que tipo de emenda pode colocar. Já. Não. Ele vai estar recebendo as emendas para poder estar apresentando na... Da orientações, né? Da orientações. Ofício Prefeitura Municipal 592/2009. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos a Vossa Excelência para apreciação e deliberação desse egrégio legislativo o incluso projeto de lei número 51, desta data que,
estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2010 e dá outras providências. Os senhores vereadores já receberam cópias e a Comissão de Finanças será encaminhada à Comissão de Finanças para parecer, nos termos do artigo 217 do Regimento Interno. Ofício PM 593 de 2009. Senhor presidente, com nossas cordiais saudações, cumpre-nos encaminhar para apreciação e deliberação desta colenda Câmara Municipal a proposta do Plano Plurianual, onde estão delineados os programas de governo com seus respectivos objetivos e justificativas, bem como todas as ações que serão desenvolvidas ao longo do quadriênio 2010-2003. Este plano cria um vínculo entre o planejamento e a execução dos orçamentos anuais, buscando atender práticas em que o planejamento é padronizado pelo Tribunal de Contas do Estado. Cabe ressaltar que a elaboração do plano foi aberta à participação da sociedade, através de audiência pública, buscando assegurar a transparência no processo de planejamento e visando atender ações voltadas para as áreas de educação, saúde, assistência social, infraestrutura urbana, esporte e lazer, bem como manutenção dos serviços administrativos colocados à disposição da comunidade. Desta forma, o PPA constitui-se numa agenda quadrienal de promoção à eficiência administrativa, contribuindo para o desenvolvimento humano e social de nossa população, possibilitando melhoria das condições de trabalho, moradia, saúde, educação e segurança. O plano é também a oportunidade para consolidar uma visão unificada das prioridades e estratégias do governo municipal. Restritos ao exposto, prevalecemos-nos da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e dignos pares protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Emanuel Mariano Carvalho, prefeito municipal. Os senhores vereadores já receberam cópias e o original vai ser encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Contas para parecer. Ofício PM 600/2009. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, servimos-nos do presente para encaminhar a esse egrégio legislativo, em atendimento ao artigo 45, parágrafo único da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a relação dos projetos em andamentos, sendo que se apresenta no momento, subscrevemos-nos com os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Emanuel Mariano Carvalho, prefeito municipal. Os senhores vereadores também já receberam cópias e vai ficar o original na secretaria à disposição. Vários telegramas da Câmara dos Deputados, comunicando liberação de recursos do orçamento da União pagos aos municípios. Edital também? Tá. Ofício da Caixa Econômica Federal também, ao presidente da Câmara Municipal de Barretos, comunicando liberação de recursos. Excelentíssimo senhor presidente, diante do artigo 1º da Lei 9.452, de 20 de março de 1997, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 3 de janeiro de 2009, no valor de R$ 110.378, destinados a esse município na conta vinculada ao contrato de repasse número 023-364-503, assinado em 28 de dezembro de 2007, no âmbito do Programa Habitação de Interesse Social, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto construção de 70 unidades habitacionais no bairro Dom Bosco. Atenciosamente, Herbert Percop Seabra, gerente de serviço, Redur São José do Rio Preto. Outro ofício da Caixa Econômica Federal, também ao presidente da Câmara Municipal de Barretos, comunicando liberação de recursos. Excelentíssimo senhor presidente, diante do artigo 1º da Lei
9452, de 20 de 3 de 97, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 17 de março de 2009, no valor de R$ 11.723, destinados a esse município na conta vinculada ao contrato de repasse número 027-088-8-27, assinado em 16 de 12 de 2008, no âmbito do Programa de Habitações de Interesse Social, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto a elaboração de plano habitacional de interesse social. Atenciosamente, Herbert Percop Seabra, gerente de serviços, Redur São José do Rio Preto. Edital número 599, audiência pública. Paulo Henrique Correia, presidente da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições. Considerando que tramitam nesta Câmara Municipal o projeto de lei número 51/2009, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração de lei orçamentária do município para o exercício de 2010 e da outras providências, e o projeto de lei número 52 de 2009, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2010-2013 e da outras providências, ambos de autoria do Executivo, considerando que a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, no capítulo 9 da Transparência, Controle e Fiscalização, seção 1 da Transparência da Gestão Fiscal, dispõe, in verbis, artigo 48, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Faz saber que, em cumprimento ao supratranscrito dispositivo legal, ficam os senhores vereadores convocados para audiência pública a realizar-se no dia 12 de maio de 2009, terça-feira, às 20 horas, na sede desta Câmara Municipal, para discutir com as autoridades e a sociedade barretense os projetos de leis em questão. Registre-se e cumpra-se, afixando-se no local público do costume e distribuindo-se cópia aos senhores vereadores, dado e passado no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Barretos, aos 4 de maio de 2009. Eu, Reginaldo da Silva, primeiro secretário, fiz digitar o presente edital, subscrevi e assino. Assinado, Paulo Henrique Correia, presidente. Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Barretos, na data supra. Reginaldo da Silva, primeiro secretário. Convite, homenagem às mães e abertura do bazar. Dia 6 de maio de 2009, quarta-feira, horário às 9 horas, local Abavim, Rua 20, número 1140. Bazar Beneficente, dia 7 e 8 de maio, das 9 às 22 horas. Dia 9 de maio, das 9 às 18 horas, local ACIB, calçadão da Rua 20, 21 com a 19. Convite feito pela Abavim, Associação Barretense Vida Nova, da Rua 20, número 1140, Centro. É só, senhor presidente. Passaremos à discussão das matérias constantes na ordem do dia. Antes de colocar algum projeto em votação, quero estar relembrando aos senhores vereadores que, através do artigo 183 do Regimento Interno, até para evitar alguma situação que aconteceu a semana passada, o vereador que solicitar a palavra para a discussão de qualquer propositura não poderá desviar-se de matéria em debate, falar sobre matéria vencida, usar de linguagem própria, ultrapassar o prazo que lhe competir, exceto no caso de cessão de tempo por outro vereador,
e deixar de atender às advertências do presidente. Tá? Eu gostaria de contar com a colaboração de todos e, no momento que estiver sendo discutido na tribuna por algum vereador, algum assunto, e os próprios colegas podem alertar a presidência com relação a esse fato do regimento interno. Boa noite. Obrigado. Está em segunda discussão, projeto de lei 26/2009, de autoria do vereador Dr. Caio Monteiro de Barros, que inclui dispositivo na Lei 3.210, de 27 de junho de 1998, e dá outras providências correlata, que institui o Programa Municipal de Abertura, Conservação e Manutenção de Estradas Municipais Rurais. Ele foi aprovado por unanimidade em primeira discussão na última sessão ordinária. A Comissão de Justiça elaborou nova redação, de acordo com o artigo 178, parágrafo 6º, do Regimento Interno, em decorrência da aprovação das emendas em primeira discussão. Está em segunda discussão. Com a palavra, o autor do projeto, doutor Caio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Eu vou dar uma lidinha na exposição de motivos para que a gente possa falar um pouquinho a respeito. O município de Barretos consta com inúmeras estradas rurais, devido principalmente à sua grande área territorial. Infelizmente, por não existirem contêineres para essa captação de lixos instalada nessas estradas, muitas pessoas têm jogado nas suas laterais, causando um grave problema de saúde pública e de ordem social. Restos de animais, restos de lixos, inclusive provocando vários acidentes, porque nós não temos um acostamento. Então, a prefeitura limpa, em seguida cresce aquele mato e não tem nem como manter aquele mato limpo, porque o próprio lixo passa a funcionar como adubo orgânico e facilita o crescimento desses montes de matos e, às vezes, de entulhos. Você entra no acostamento e, em vez de você achar uma pista livre, você encontra uma baulada ali, causando acidentes. Considerando que a nossa atuação, a obrigação é atuar em todas as áreas, então nós estamos apresentando esse projeto para que a prefeitura coloque containers em lugares estratégicos das estradas rurais para viabilizar essa captação de lixo em toda a nossa extensa área territorial. Já existia a vontade, a disposição do prefeito em se fazer isso, mas nós, como os vereadores, entendemos que um projeto de lei e passando esse projeto de lei, então aí a obrigação fica para a cidade, então aí a cobrança nossa para estar cobrando essa cidade mais limpa, né? Essa cidade turística, cidade que não tem, cidade que tem lixo, afasta turista. Turista traz lixo, mas não gosta de participar do lixo. Então, nós temos que, de todo jeito, manter a nossa cidade limpa. E como nossa cidade é uma cidade do agronegócio... Quer uma parte, vereador? Eu já estou praticamente terminado. Pode falar, pode dar a parte. Obrigado pela parte, nobre vereador, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos honra com suas presenças. Eu quero parabenizar o senhor pelo projeto de lei, projeto esse que vem realmente de encontro com o anseio da população da área rural. O ano passado nós começamos esse trabalho de maneira ainda pequena, mas começamos colocando um container lá nos ranchos de Alberto Moreira, colocamos também um container lá nos ranchos do Prata, colocamos também um ali próximo à Estrada da Contendas. Tínhamos deixado mais uns 3 já encaminhados para serem construídos,
mas, infelizmente, nós não estamos lá mais, mas agora se tornando um projeto de lei, esperamos que sejam atendidas todas as estradas do nosso município. Mais uma vez, quero parabenizá-lo pelo projeto, pela boa iniciativa. Muito obrigado. Então, basicamente, que a gente trate a nossa cidade com o maior carinho, visando esse turismo rural, porque é difícil você fazer o turismo rural no meio de tanto lixo. Tivemos um evento de bicicross agora, de mountain bike, e muita gente teve que passar por cima do lixo para chegar até a rodovia. Quando nós tivemos aquele evento grande do rally, em alguns lugares que se passaram, né, que o pessoal passou, amontoados de lixo. Isso é muito ruim para o município que quer conseguir ser um município turístico. E também, né, o município verde. Se a gente quer trabalhar aí para todo mundo, tenho certeza, que trabalha pelo município verde, com certeza uma da parte do verde é não ter lixo, é a gente saber cuidar do nosso lixo, né? Pois não. Palavra ao vereador. Parabéns, doutor Caio, pelo seu projeto. Hoje só se fala em ecologia. A preocupação não é municipal, não é do país, é mundial. Hoje é inadmissível nos países desenvolvidos em falar em contaminação, ainda principalmente em meio rural. Porque meio rural é onde se encontra nascentes, córregos, rios, e o que nos serve é a água que nós vamos beber. Além disso, a contaminação dos animais, das aves, dos bois, enfim, é o alimento que nós vamos comer. Existe essa contaminação e isso realmente pode desencadear doenças, como o senhor é médico e sabe que isso pode levar a doença. Inclusive, eu estava dando uma olhada aqui na lei orgânica, no capítulo 4, artigo 196, que fala da política do meio ambiente, né? Então, encaixou muito bem esse seu projeto de lei. Parabéns. Obrigado. A palavra, vereador. Muito obrigado, Vossa Excelência, pela parte. Cumprimentando o senhor presidente, os vereadores, o público presente, o público de casa, que nos acompanha pela TV. E muito interessante esse projeto. Nós fomos procurados a semana toda passada, já até conversei com o Juninho sobre isso, por pessoas que utilizam o turismo rural para ir para Alberto Moreira, ali, os ranchos do Rio Pardo, e reclamavam desse problema de muito lixo na beira das pistas, indo para aquele local, que a via também não estava legal, e se a via não está boa, muitas vezes é por causa do lixo mesmo, uma coisa leva a outra, tá certo? Nós vivemos um pool mundial em cima do meio ambiente, nós precisamos cuidar disso mesmo, ver isso com carinho. Eu acho que o caminho certo é através da Câmara, e nós criarmos leis, e que essas leis sejam respeitadas, que nós não criemos leis que fiquem assim, parece que o vereador está sonhando, criou uma lei que o vereador está sonhando, não. Que a lei seja criada e que ela seja colocada em prática. Podemos ver atualmente uma grande inversão, cheia lá no Ceará, no Maranhão, e seca lá no Rio Grande do Sul. Então, o meio ambiente está mostrando para nós, olha, faça alguma coisa, vá atrás. E eu acho que a Câmara está no caminho certo, através de Vossa Excelência, e o importante depois também, cobrar a execução do projeto. Essa execução do projeto é importantíssimo que todos nós, vereadores, façamos a nossa parte, no sentido de estar cobrando da população isso. A situação econômica hoje é difícil, as pessoas juntam lixo, às vezes, nas suas propriedades rurais, elas caminhavam, chegavam na cidade, elas tinham que se dirigir até o lixão para dispensar esse lixo. Se era lixo orgânico, é num lixão, se era outro tipo de lixo, em outro local. Então, ficava muito difícil, assim, o gasto era muito grande. Então, agora, a desculpa do gasto, eles não têm, porque na beira da rodovia vai ter uma coisa, uma caçamba para esse lixo, e já tem aqui o aditivo nessa caçamba, que ela vai ser limpa semanalmente e desinfetada para evitar acúmulo de moscas, né, e transmissão de doenças. Então, a gente acha que esse projeto, se a gente fiscalizar, vai ser excelente para o município. Eu conto com o apoio de todos vocês. É só obrigado, presidente.
Continua em discussão. Não havendo oradores, está em votação o projeto de lei 26/2009, de autoria do Dr. Caio Monteiro. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Aprovado o projeto de lei em segunda discussão. O vereador Dr. Francisco solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do presente projeto de lei. Está em primeira discussão o projeto de lei 4409, de autoria do vereador Carlos Henrique dos Santos, o Carlão do Basquete, que institui o Dia da Consciência Esportiva no município de Barretos. O quórum necessário para a aprovação desse projeto é de maioria simples, que está com prorrogação de vista ao vereador Dr. Caio Monteiro de Barros. O vereador Dr. Caio não exarou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Pela tramitação, senhor presidente. As comissões elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Leandro solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto de lei. Com a palavra, o vereador Carlão do Basquete, autor do projeto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, que nos honra muito aqui nessa noite. Para mim, esse projeto de lei é uma honra estar apresentando esse projeto de lei que faz referência e institui o Dia da Consciência Esportiva no município de Barretos. Esse vereador tem preocupação por ser um esportista, educador, e saber que o índice de obesidade hoje na população é muito grande, tem aumentado nesses anos. A gente sabe por causa da alimentação, que às vezes não vem sendo balanceada, e a falta de exercícios físicos, né? A gente haja vista que a era do computador chegou e vem somar muito, né? Com isso, a gente que tem filhos sabe o tanto que o computador prende os nossos filhos. E por falta, às vezes, de um hábito de despertar a prática esportiva nos nossos filhos, talvez aí sim possa estar desencadeando aí um aumento, né, exagerado aí na obesidade hoje. Então, fico feliz de estar aqui essa noite instituindo aí um projeto de lei. Não se trata de nenhum feriado, viu, doutor Kiko? A questão é só de estar realmente conscientizando a população da necessidade de praticar exercícios físicos, né? Esse dia, o dia 19 de fevereiro, já é comemorado no Brasil o Dia do Esportista. Então surgiu a ideia de estar implantando em Barretos, no dia 19 de fevereiro, o Dia da Consciência Esportiva. Com isso, o município poderá desenvolver atividades físicas nas praças da nossa cidade, não só exercícios físicos, senhor presidente, mas também, além das atividades, uma conscientização quanto à dieta alimentar a que está sendo ingerida, que é o grande problema hoje dessa obesidade, acredito eu. Então, eu gostaria de estar fazendo uso agora do telão para colocar alguns considerandos para que a gente pudesse ter um pouquinho mais de conhecimento do projeto. Isso foi uma pesquisa, né? Nós sabemos que é reconhecida hoje como importante problema de saúde pública, né?
um estudo comparativo do setor de epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP, conceituadíssima, mostrou que em apenas 2 décadas, entre 74 e 97, o número de pessoas obesas no Brasil quase triplicou. A obesidade é um fator de risco para doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, arterial e alguns tipos de câncer. Nós temos aqui hoje 2 doutores, né? E sabe o que eu estou falando aqui, a preocupação, e isso gera, sim, grande despesa, né, para o município, essa questão de saúde pública. As pessoas, no entanto, engordam por uma simples questão: consomem mais calorias do que gastam. Em outras palavras, não se alimentam de forma equilibrada e muitas levam uma vida sedentária. Como forma de alertar e conscientizar a nossa população da necessidade da prática do exercício físico, e que devemos constituir todos os anos, no dia 19 de fevereiro, o Dia da Consciência Esportiva no município de Barretos. Eu queria ler alguns itens da lei para que os pares pudessem ter conhecimento do conteúdo dessa lei. O artigo 1º, fica instituído o dia 19 de fevereiro, o Dia da Consciência Esportiva no município de Barretos, data que é comemorada o Dia do Esportista no Brasil. Parágrafo 1 do artigo 2º, alerta e o objetivo da lei é alertar e conscientizar a nossa população da necessidade das práticas esportivas, né, de exercícios físicos, já foi falado. Criar mecanismos junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Departamento de Esporte e Lazer e demais, para estimular a nossa população às práticas esportivas, dietas alimentares, preventivas e balanceadas. O 3, disponibilizar as praças, os CEMEPs e seus funcionários e monitores para que essas práticas possam ser realizadas em todos os espaços públicos possíveis. O 4, realização de atividades a partir do dia de instituição, por lei, estendida até o término daquela semana. Ou seja, se o dia 19 cair numa quarta-feira, que possa ser estendido até o sábado. Com isso, as praças, os CEMEPs, poderão estar todos voltados para esse projeto que eu considero muito importante, uma questão de saúde pública. E gostaria de contar com a colaboração e voto de todos. Tem a parte, vereador. Carlão, só para reforçar também que muitas vezes, né, importante para o que você mostrou, que as grandes mídias, elas mostram o esporte como algo socioeconômico, infelizmente. E esquecem de valorizar o esporte como algo que melhora a qualidade de vida, algo que vai dar à pessoa uma melhor condição para o dia a dia, até para ele caminhar, para ele viver melhor. E se preocupa mais em mostrar, induzir, enfiar a goela abaixo das pessoas os esportes de grande massa, né? Nós somos amantes do futebol, mas querem influenciar somente através do futebol. Gostamos da Fórmula 1, mas querem que a gente só goste da Fórmula 1. E agora o vôlei, há pouco tempo, né, por causa de 20 anos para cá, por causa da geração de prata, também através disso. E, infelizmente, quando a gente fala desses esportes, a gente já fecha os olhos e já vê alguma marca ligada a isso, né? Você fecha os olhos na Fórmula 1, você lembra de uma marca de carro e de uma marca de cigarro. Você vê o futebol, você já vê as camisas que o Ronaldo vestiu hoje, alguma coisa sempre assim. Então, essa conscientização, ela é importante para que a população saiba que não importa qual a sua idade, não importa qual seja o seu tipo físico, você pode praticar um esporte. Existe uma gama de esportes aí que podemos praticar, né? Importante isso, né, Carlão? Nós estamos trabalhando nessa área agora, né? Nós estamos estudando essa área para que as pessoas vejam que não é somente aquilo que a mídia passa para você, mas aquilo que você pode fazer e que, através do esporte, você pode melhorar. Não você ficar rico, igual muitas crianças sonham em jogar futebol e ficar rico. Não. Você melhora a sua qualidade de vida. Saúde. Obrigado. A parte. Bom, Vossa Excelência está de parabéns pela iniciativa. E eu, como sempre, atuei na área esportiva, na esporte social, mas eu posso dizer que, com certeza, a maioria das pessoas não se preocupa com o esporte, não se preocupa, inclusive, com a própria saúde. Basta olhar para mim para ver que eu estou fora de forma. Mas por quê? A gente morre de trabalhar, fica o dia todo
trabalhando, correndo atrás das coisas e esquecemos de nós mesmos. Então, acho que eu entro até nessa aí, como nós temos um campo de atuação grande, né, dentro da área esportiva, eu faria questão de entrar assim, de cabeça mesmo, com todo o potencial que nós temos, funcionários e tudo mais ligados, para que a gente fizesse realmente um trabalho... Mobilização, né? Uma grande mobilização. Inclusive, poderia estar envolvendo a CIB, as empresas em geral, entidades, por quê? Para que as pessoas tenham consciência da necessidade, sim. E sabe por que estou dizendo isso, Carlão? Não vou citar o nome por questão de ética. Hoje eu tive o dissabor, chegou ao meu conhecimento, que uma pessoa que sempre foi ligada ao esporte, que acompanha time de futebol, e muito atuante nessa área, e infelizmente ele teve um derrame. Está numa cadeira de roda. Por quê? Isso fez até eu parar e pensar um pouco, porque a gente não tira o tempo para fazer uma caminhada, não tira tempo para cuidar da saúde, faz para os outros, mas esquecemos de nós. Esse dia vai mexer bastante com a comunidade, tenho certeza. Parabéns, viu? Realmente é bem-vinda essa sugestão e realmente eu acredito que tem que haver uma mobilização. Como o capitão mesmo disse, nós temos, às vezes, perdido colegas no esporte, e tem que ter essa consciência, até para praticar exercício físico, nós sabemos que não é chegar só nos finais de semana e jogar uma bola. Então, tem que ter consciência do que está fazendo e levar muito a sério essa questão. Tem uma parte, vereador. Caro colega Carlão, quero parabenizar pelo projeto e dizer que nós vimos aí, através da mídia, constantemente, se falar em alimentação, em vida sedentária. Hoje os nossos jovens estão voltados mais pela internet, esquecendo de ver a parte esportiva. Falta uma orientação profissional para que possa condicioná-los e incentivar a prática do esporte, não colocar a goela abaixo, como a gente tem visto, para que eles possam ter uma alimentação saudável. Mas eu quero aproveitar o seu projeto e dizer que, com relação à consciência esportiva, nossa cidade tem que ter, sim. Mas, primeiro, quero aproveitar o Maia e o Mazinho Dias, que está aqui acompanhando o nosso trabalho, e dizer que a consciência esportiva também tem que partir do lado profissional do nosso time de futebol. Porque nós temos um time em nossa cidade que a cidade não ajuda, e hoje espero os resultados acontecer para falar que amo o Barretos. Eu acho que a gente tem que estender a mão, aproveitar, através desse projeto, estender a mão, todas as lideranças da nossa cidade, as empresas, e abraçar o nosso Barretos Esporte Clube para ajudar o nosso time, não esperar que os nossos humildes jogadores façam parte dele e depois que os resultados aparecer, começar a aparecer as pessoas que gostam da mídia. Nós temos que ajudar nas horas difíceis. E essa é uma hora difícil. Você vai lá e sabe disso, que eles precisam realmente de ajuda. A nossa cidade precisa levar o Barretos aonde ele sempre deveria estar. Nós entendemos que, através desse projeto, eu aproveito o gancho para conclamar toda a cidade, para que a gente possa, não porque o Barretos ganhou ontem, ganhou 2 partidas seguidas, nós vamos falar se o Barretos é o melhor. Não, o Barretos precisa de força, incentivar os nossos jovens, dar chance para os pratas da casa, dar chance para que aquelas pessoas possam ter realmente oportunidade. E esse é um trabalho nosso aqui da casa, é um trabalho de toda a prefeitura, através do nosso prefeito, de toda a comunidade esportiva. Realmente, vereador, pensando com tudo isso, que eu acho que a gente tem que ter essa consciência. A gente sabe da importância que é o futebol varziano, o futebol profissional da cidade. Recentemente temos aí equipes, hoje, querendo revelar atletas. A gente vê aí o futebol de base, futebol sub-17 se desenvolvendo um trabalho aí. Eu acho que está no caminho certo. Eu acredito que o Barretos Esporte Clube só vai ter um time hoje de competitivo a partir do momento que trabalhar o quê? A base, os pratas da casa. A gente sabe que Barretos, contar somente com a prefeitura é querer demais. Nós temos que revelar atletas, nós temos material humano aqui em Barretos. Eu acredito que, por isso que eu estou aí ligado diretamente ao Sub-17, a categoria de base do Barretos, tentando dar o apoio que puder. Essa Casa de Lei requerir nessa noite aqui um requerimento, senhor presidente, para que doe as camisetas que vão sobrar da várzea para a equipe de base do Barretos. É um requerimento que vai entrar daqui a pouco nessa casa. Para quê? Para incentivar realmente as categorias de base e, com isso, o esporte da nossa cidade. Eu entendo que só assim, tendo uma base, os pratas da casa, é que nós vamos poder desenvolver um futebol profissional em Barretos. Eu acredito, assim, que
A gente pode, sim, buscar um centroavante, pode buscar um zagueiro, um bom goleiro, mas não tem como a gente buscar um time todo fechado, um pacote fechado. Isso fica muito caro. Então, nós temos, sim, que desenvolver o futebol de base da nossa cidade e conclamo aqui, o capitão Carlos tem um trabalho que já foi feito há muitos anos, né, já envolvido nesse trabalho de base. Nós temos aí o Tuquinha hoje trabalhando com o futebol de base, e vou fazer uma conclamação aqui. Eu quero realmente fazer uma convocação para que todas as equipes varzianas de Barretos possam estar trabalhando aí as bases, as suas bases, para que no futuro possa, sim, ter a reposição de atletas profissionais na cidade, sem necessitar, senhor presidente, de estar buscando fora a preços, a peso de ouro, jogadores aí que vão tentar se despontar no futebol dessa categoria. E eu tenho uma parte, Mutinho. Senhores vereadores, boa noite. Boa noite a toda a população que está aí na galeria, ao pessoal da TV que está nos assistindo também neste momento. Quero parabenizar você, Carlão, pelo seu projeto de lei. Eu acho isso muito interessante, porque vem em encontro com o nosso futebol. E hoje se fala bastante, o futebol se faz amigos, porque o futebol que traz as pessoas ao encontro das coisas boas, retira as crianças das ruas, desde pequeno, e isso é muito importante. O rural e o varziano é muito procurado aqui na nossa cidade. Isso faz até uma festa, assim, nos fins de ano, é uma confraternização muito bonita, e eu acho isso interessante para a nossa cidade. E é de bom agrado a toda a população. E dizer assim também que tem até a associação de moradores, quero até parabenizar o menino da Osni, da Vila Diva, que está montando assim, uma escolinha de futebol para tirar os meninos lá da rua, na Associação de Moradores da Vila Diva. Eu não podia deixar de falar isso, porque ele me procurou e até estou ajudando alguma coisa para ele poder continuar com o trabalho dele de rua com essas crianças. Parabéns a você. Obrigado. E eu agradeço pela sua parte. Obrigado. Então, mas eu não poderia aqui me calar e me furtar de dizer que o objetivo do projeto é a consciência esportiva. A gente sabe a importância que é o futebol, o peso que tem, o apoio que eu sei que essa Câmara sempre deu para o futebol de Barretos, aprovando aí as verbas que o prefeito manda. A gente sabe que, se não fosse aprovada, talvez não iria. Então, a gente sabe, sim, que cada vereador tem se preocupado. Mas também temos que ter a consciência esportiva de que muitos dos seus filhos, às vezes, não vão gostar de futebol. Então, nós não podemos se limitar só no futebol. Por isso que essa consciência esportiva, esse dia, vai, sim, colocar a necessidade das práticas esportivas, ou seja, qualquer delas que a pessoa venha interessar. O importante é ela ter a consciência de estar praticando a atividade física. Então, nós temos que realmente estar colocando aí não só o futebol, mas o basquete, o vôlei, o atletismo e outras atividades mais. E eu fico aqui, senhor presidente, muito honrado, né, de estar podendo representar aqui, ser um representante dos esportistas da nossa cidade e estar podendo levantar essa bandeira em nome do esporte. Muito obrigado a todos. Parabéns, Carlão. Continua em primeira discussão o projeto de lei do vereador Carlão do Basquete. Projeto de lei 44/2009. Não havendo oradores, está em primeira votação o presente projeto de lei. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o presente projeto de lei em primeira discussão. A matéria constará da pauta da ordem do dia da próxima sessão. Passaremos agora aos projetos de discussão única. Primeiro, o requerimento 499/2009, de autoria do vereador André Luiz Rezec, que requer oficial o senhor prefeito municipal solicitando encaminhar cópias dos documentos relativos ao serviço de aerofotogrametria. O quórum necessário para aprovação é a maioria simples. Está com adiamento de 15 dias ao autor.
sim? Pela tramitação. Está em discussão o requerimento 499/2009. Não havendo oradores, está em votação o requerimento do vereador André Rezec. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o requerimento 499/2009, de autoria do vereador André Luiz Rezec. Processo 97/2009, de autoria de Existo Hélio Fernandes César e outros que apresentam balancete referente ao mês de dezembro de 2008. O quórum necessário para aprovação é maioria simples. Está com vista ao vereador Dr. Otávio Alves Garcia. O vereador Dr. Otávio apresentou parecer por escrito. O primeiro secretário procederá à leitura do parecer. Parecer de vista, número 324/2009. Processo número 97/2009, balancete. Diante da complexidade do assunto e da necessidade de análise com relação ao aspecto jurídico, solicito prorrogação de vista e autorização para o encaminhamento dos autos ao assessor parlamentar Rony Carlos Exposto Polizelo e também à assessoria jurídica da Casa, para manifestação e orientação. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, aos 4 de maio de 2009. Dr. Otávio Alves Garcia, vereador. Então, eu vou colocar em votação a solicitação de prorrogação de vista do Dr. Otávio Alves Garcia. Prorrogação de vista, uma semana. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a prorrogação de vista do balancete. Com justificativo de voto do vereador Dr. Francisco. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, quem nos assiste em casa, votei a favor da prorrogação do pedido de vista do Dr. Otávio, porque é uma tradição desta casa não negar pedido de vista ou prorrogação de vista para os companheiros. E porque esse pedido de vista não altera o teor desse fatídico balancete do mês de dezembro de 2008, onde existem indícios inequívocos de desvio de dinheiro público e até de formação de quadrilha. Quero lembrar que não estão incluídos nesses indícios nenhum funcionário desta casa e nenhum vereador desta legislatura, que eu saiba. Muito obrigado. Como é que é? Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, gostaria de pedir a inclusão na ordem do dia do projeto 50/2009. A solicitação é regimental. Está em votação a inclusão do projeto de lei 50/2009 na ordem do dia de hoje. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a inclusão do presente projeto de lei 50/2009 na ordem do dia de hoje. Está em primeira discussão. Eu já vou comentar. Doação diária para a LVF. O projeto de lei 50/2009, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo
alienar por doação área de terreno urbano que especifica a Fundação LVF, Lugar de Viver Feliz, de Barretos. O quórum necessário para a aprovação desse projeto é 2/3, ou seja, maioria qualificada. É uma doação diária no loteamento Jardim Universitário para a construção da nova sede da Fundação LVF. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Munir solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a dispensa da leitura dos pareceres por unanimidade. Está em votação. Questão de ordem, senhor vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, por ter interesse manifesto na matéria, de acordo com o artigo 203 do Regimento Interno, eu gostaria de me abster da votação. Está ciente, peço para constar em ata. Está em primeira discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em primeira votação o projeto de lei 50/2009. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 50/2009, com a abstenção do vereador Capitão Carlos. Justificativo de voto, daí. Obrigado, senhor presidente. Pois não. Primeiro, eu queria justificar o voto, porque essa área ela fica do lado do então sonhado Bosque Municipal de Barretos, a qual esse vereador requereu, capitão, com muito orgulho, para poder dar uma opção a mais de lazer para a nossa cidade. Então, esse bosque municipal é uma área, a gente sabe, de cerca de 5 alqueires ali, que vai ser instituído um bosque municipal em Barretos. E a gente sabe que essa área... A justificativa, Carlão, é com relação à área. Tá bom. A área, senhor presidente, não, pois não. Ela fica... eu tive a oportunidade, capitão, de ir até o local e ver que essa área ela faz divisa com essa mata. Ah, legal. Que futuramente vai ser o bosque. Então, eu estou justificando aqui o voto para que a LBF possa, através das crianças que participam, fazer uso, ali num futuro, desse bosque, que a gente pretende que ele seja aberto para o município, para a visitação dos munícipes e da escola. Então, que a LBF ali vá fazer, então, um bom uso ali do bosque, onde a gente possa estar fazendo ali com que uma opção a mais de lazer para as nossas crianças. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. O vereador Juninho Leite, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje por unanimidade. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o presente projeto de lei em segunda discussão, com a abstenção do vereador Capitão Carlos. O vereador Cipriano solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do presente projeto de lei.
Cadê? Deixa eu ver, tem que justificar. Cadê o... André, deixa eu dar uma olhada, só para justificar a suspensão dos trabalhos. Obrigado. Essa presidência vai solicitar a suspensão dos trabalhos, mas eu quero justificar o porquê que está sendo suspenso os trabalhos. Chegou hoje na Câmara Municipal o projeto de lei 53, que dispõe sobre a criação de zona especial de interesse social no loteamento Jardim Dr. Luiz Espina, no município de Barretos, e dá outras providências. Qual o objetivo desse projeto? Esta proposta se justifica no sentido de permitir a implantação de projetos habitacionais de interesse social, financiados através do programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, mediante alteração dos padrões urbanísticos determinados para a zona de uso onde se localiza o loteamento Jardim Dr. Luiz Espina. E, com relação à suspensão, está baseado no regimento interno, no artigo 75. As comissões permanentes não poderão reunir-se durante as sessões ordinária e extraordinária da Câmara, exceto no caso de suspensão temporária dos trabalhos das sessões. Então, nós estamos solicitando aí 15 minutos a suspensão dos trabalhos, para que os vereadores que pertencem a cada comissão, no caso de estar exarando os pareceres. Eu vou colocar em votação a suspensão dos trabalhos. Os favoráveis permaneçam a suspensão dos trabalhos. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a suspensão dos trabalhos por 15 minutos para os senhores vereadores analisarem o projeto na noite de hoje. Certo?